a gente tivesse começado. Pode começar, então. Quem vai fazer a prece? Estamos sempre aí. Zé Roberto. Alguém... Roberto faz que a minha prece de ontem ainda está ecoando nos meus ouvidos. A minha prece de segunda-feira. Zé, é contigo mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Vai. Dá meu microfone, peraí. Tá o carro do... Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui contigo em aprendizado, tentando absorver o máximo de ti. E os amigos espirituais, nossos mentores, possam nos envolver, fazendo com que essa intercolocação entre todos nós possam ser o mais feliz possível, que nós possamos cada vez mais estar contigo. Estar contigo é aprender, e aprender também é praticar. E que nós coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos, mestre. Vamos pedir pelos nossos irmãos com Covid e com todas as outras doenças, mestre, que assolam o teu planeta. Que nesse momento, luzes possam cair neste planeta que tu fizeste com tanta calma, com tanto cuidado. E principalmente nos corações e nas mentes dos homens, para que possam se modificar. Muito obrigado, Jesus. Que a doce paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muita paz. A Deus, Senhor. Saúde, luz. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Hoje, então, vamos começar o nosso estudo. Hoje eu estou no meu quarto, minha posição não está muito legal. Hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 402, nos seus finalmente entretantos, né? Nós estamos no parágrafo antepenúltimo. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Certo, dona Elisa? Certo. Então, podemos? Podemos? Por mim, pode. Achou, Conselho? Achei. Então, vamos lá. Roberto? Vamos lá. Estudo Então, de vamos lá. hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8. Nós estamos na pergunta 402 e hoje nós vamos começar no parágrafo que fala sobre o sonho. Bom, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Sim, só uma coisinha que eu falei antes de gravar, mas repetindo. Até então, os parágrafos anteriores, os espíritos estavam se referindo ao sono, tá? Que durante o sono, que o corpo descansa, etc., tá? O espírito sai. E o que vai acontecer nessa emancipação da alma é que nós chamamos de sonho. Ele agora, os espíritos vão nos falar sobre os sonhos, tá? É uma pequena diferença que existe para nós, tá? Esses sonhos não são ao acaso, né? Vamos lá. De novo, Elisa. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. A emancipação da alma, o que o espírito viu é o sonho. Certo? Notar... E só para lembrar, hoje eu estou te cortando, hein, Elisa? Demais. Só para lembrar que nós, né, o Leon Denis nos fala que nós temos 3 fases do sonho. A primeira é a fase do dia a dia, aquelas nossas preocupações, né? Aquelas contas para pagar, tá? Aquele problema que nós tivemos no carro, na rua, no ônibus, no trabalho, etc., na escola. Tá? O segundo é quando realmente nós estamos saindo, aí nós estamos ainda próximo ao corpo, ainda um pouco, não vou falar no corpo, mas ainda estamos bem na matéria. Vamos começar a nos desligar, é a fase que nós ficamos besterões, nada lúcidos, né? E depois vem a fase mesmo do sonho em si,
que é a fase que nós realmente estamos lúcidos, logicamente bem acompanhados ou mal acompanhados, de acordo com a nossa escolha, e é o que nós trazemos do plano dos espíritos, nós espíritos emancipados. Quanto à questão de lembrança, é outra história, tá? É a pergunta próxima, não é essa, mas só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que haveis visto enquanto dormis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Por quê? Se nós, boa noite, prima, se nós fôssemos o espírito do parágrafo acima, que foi o último parágrafo que nós lemos na aula anterior, nós teríamos lucidez suficiente para lembrar dos sonhos. O parágrafo acima fala, né? Que sobre os espíritos superiores assentes sem grande repugnância em encarnar de vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com isso, pudesse eles ir retemperar-se na fonte do bem. Tá? Eles saem daqui, vão para as paragens que lhes são afins, se abastecem e voltam para cá para aturar a gente. Não deve ser fácil. Já imaginou um professor PhD de mestrado ir para o jardim de infância da aula? É complicado. Ia ter que primeiro fazer um curso de paciência. Vamos lá, Elisa. Alguém quiser falar alguma coisa, gente, por favor, tá? Pode sonhar à vontade. Tá incluso no preço da entrada. Tá. Tá. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no regresso, acrescida da sua resulta do que fizeste, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Aquilo que você acabou de falar. Exatamente, primeiro item, né? E quanto a essa questão do seu regresso, da partida é essa, né? A gente sai empurrado, digamos assim, né? Que nem carro velho, tudo empurrado, até dar o tranco e pegar. E no regresso, se lembra que nós comentamos na aula anterior sobre a questão do espírito vir de uma vez, né? E parece que não bate certo, bate meio de banda no lado, a gente fica ali meio besteirão, né? Quer entrar no corpo, não consegue, ou tá no corpo, não desperta. Aí fala que é o pesadelo, que tem que mexer as pontas do dedo do pé para encaixar o negócio direito. Aí vem aquelas superstições próprias de todos nós, né? Então é isso aí também. No regresso também a gente tem que, né? Nem sempre nós temos aquele cuidado que devemos e o negócio não dá certo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não, vamos embora. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Continua. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Adoro essa palavra, né, Afrânia? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É o Divaldo. Divaldo ensinou essa palavra para todo mundo. Porque almas fracas e pusilânimes? É quando a gente realmente está meio fraco, a gente está meio depressivo, né? E a coisa que a gente tem que evitar ao máximo é estar nesses estados aí de ansiedades, etc. Nós nos tornamos presas fáceis dos nossos amigos espirituais, nossos famosos inimigos, que eu não gosto de falar essa palavra, que na realidade a maioria deles foram traídos por nós. Talvez o maior inimigo deles sejamos realmente nós, né? Que estamos aqui no corpo de carne. Tá? Então, esse momento aí, que nós estamos mais fracos, mais tristinhos, é isso? Realmente eles se aproveitam e criam imagens. Isso nós já lemos aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas foi uma coisa boa. Criaram a imagem para duas médias. Uma viu umas crianças tomando banho no riacho e a outra viu um prédio cheio de velhinho.
Aí o André Luiz fala, ué, peraí, eu não estou vendo, o André Luiz no plano espiritual, eu não estou vendo nada dentro dessa sala aqui, estou vendo riacho, não estou vendo nada. Mas foi o quê? O mentor oh meu Deus, da reunião mediúnica, criou veja bem, criou essas imagens para que estimulasse que eles estavam realmente aquela casa espírita com pensamentos em fundar um orfanato e um asilo, para estimular. O pessoal criou as imagens, tudo bem. Mas aí o Hilário, que está junto ao André Luiz, pergunta, e para o mal? O mentor não falou nada, que acabou o capítulo, acho que ele não quis nem falar. Vai entrar nesse assunto aqui, que está falando aqui, né? Dos covardes, dos pusilâmines. É isso? Não sei mais nem falar. Isso, pusilânimes. Fala devagar. Pusilânimes. Isso é uma palavra difícil. Prefiro falar covarde mesmo. Fico de volta aqui de se meter a falar difícil, tá vendo? Alguém quer falar alguma coisa? Isso, Dona Lourdes, boa noite. Bom, em suma, dentro em pouco, vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Só para elas que chegaram agora, Livro dos Espíritos, pergunta 402. Já estamos no penúltimo parágrafo da pergunta, antes da nota de Kardec, tá? 402, Livro dos Espíritos, penúltimo parágrafo antes da nota de Kardec. Começando o parágrafo. Em suma, certo, Elisa? Boa noite, obrigado. Valeu, Nisso. Dentro em pouco, vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me a sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. Eu esqueci de ver o que é da Joana, esqueci mesmo. Igual o de Jacó, tá? Ele sonha que ele luta com Deus, entre aspas, né? E nesse sonho, né, ele vê uma escada que espíritos subiam e desciam essa escada. Quem já leu o Antigo Testamento, tá? Está no livro do Gênesis, tá? Muito bem. O que significa esse sonho de Jacó? Já foi até falado lá no Maria Vaz em alguma palestra, né? É muito interessante. Essa escada do sonho de Jacó. Alguém sabe aí? Pode me falar? A escada tem degraus. Os espíritos subindo e descendo, ou seja, os evoluídos estão subindo e descendo. Para nós existem os degraus a subir. Tá? O significado da luta com Deus é a luta com nós mesmos. Tá? Nós lutamos com nós mesmos. Tá? Por isso que daí sai o nome Israel, aquele que luta com Deus. Tá? El, onde você vê El, Gabriel, Eliel, El sempre significa Deus. Tá? Deus. Então, Israel. Israel. A pronúncia é bem diferente do que a gente fala aqui, Israel. Israel. Tem um aí no meio. Então, significa aquele que luta com Deus, ou seja, que luta com suas fraquezas, né? Suas imperfeições, seus vícios, suas paixões. E o resultado é esse, ao se utilizar da escada que Jacó viu nesse sonho. Subir e descer do espírito evoluindo. Tá? Aqueles que sobem e descem direto, que já estão evoluindo. Vem aqui nos ajudar. Tá? O sonho de Joana eu não vi, mas o sonho de Jacó eu me lembro muito bem, que eu já li sobre isso. Tá? Alguém quer falar algo? É interessante que a gente vê a Bíblia, está lá a luta com Deus, né? Um negócio meio sem cabeça. Né? Aí a gente vai olhar por trás da letra, né? Conforme fala Paulo, o Espírito vivifica. Muda totalmente o sentido do que nós lemos. Imagine quem escreveu a Bíblia, que sabia estudo de códigos salteados, braço para frente, cabeça para baixo. Né? Tanto que botou lá para a gente quebrar a cabeça 2.000 anos depois. 2.000 anos não, que essa história do livro Gênesis tem 4.000 anos. 3.300 anos. Tá? 3.300 anos. Então, alguém quer falar algo? Ninguém? São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda via a que ainda há pouco aludimos. É o que nós falamos sobre também aqueles espíritos do bem, né, que está no parágrafo
Agora, 2 anteriores, né? Que encarnam entre nós, mas quando estão desprendidos vão se encontrar com as suas colônias, com espíritos do mesmo tipo, né? Bem elevados. Por isso que eles aceitam encarnar aqui no famoso Chiqueirinho, né? De acordo com o Alexandre. Não sou eu que falei isso, não, gente. Está no livro Missionários da Luz, tá? Vamos lá. Tratai de distinguir essas 2 espécies de sonhos, nos de que vos lembrais. Do contrário, cairia em contradições e em erros funestos a vossa fé. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Mas isso vai ser a pergunta 303. 403, desculpe. Tá? Nós temos que prestar muita atenção, porque a gente acha que sonha uma coisa. Por exemplo, eu estou muito preocupado com o meu dia a dia, com os meus acontecimentos do dia a dia. Eu vou, me desprendo, vejo alguma coisa, mas minha preocupação às vezes é tão absurda, tão grande, digamos assim, que tudo que eu vejo lá no plano espiritual, por eu estar, onde está o vosso coração, aí está o teu tesouro, tão preso àquilo, eu sonhei com uma coisa assim, sensata, digamos assim, mas eu boto o meu problema junto com aquilo lá que eu vi. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando as duas coisas se misturam, não é fácil não, tá? São o que eles falam aqui, né? Caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Porque aí nós vamos começar a ter certas dúvidas, né? Vamos ter certas assim, insegurança, um monte de puxa vida. Eu sonhei hoje com, que é, meu Deus, tem um sonho que uma pessoa morre, um dente, sinal que alguém aqui na vizinhança vai morrer. Eu já acho que poxa, se eu sonhei com dente é que eu tenho que ir ao dentista, deve ser isso. Aí Né? Eu tenho que sorrir mais. a pessoa Esse assunto de sonho assim, é superstição, é o tal da manga com leite. A gente passou tanto nos ouvindo que chinelo virado é morte da mãe. Passamos tanto tempo ouvindo isso que hoje, se a gente sonhar com um cavalo dando coice na gente, a gente corre para jogar no cavalo, mas não cuida o lugar onde o cavalo deu coice. Mas é impressionante, quando as pessoas têm esse tipo de sonhos, assim, elas já acordam pensando quem será que vai morrer? Ai, meu Deus do céu, aí já fica o dia inteiro preocupado que alguém vai morrer, entendeu? Exatamente. Eu tenho uma mania, que vocês já repararam, de vez em quando eu faço assim. Eu gosto de me esticar. Uma vez eu estava fazendo assim, o cara, uma mulher, aliás, a Fran, faz isso mais não. Se você continuar fazendo isso, tua mãe pode morrer. Eu disse, então ela morreu antecipado o que eu ia fazer, né? Que ela já desencarnou em 91. Então minha mãe morreu antes da hora, porque eu comecei a fazer isso agora, de uns tempos para cá, depois que fiquei mais velho, que estou precisando me esticar, né? Cada uma que a gente escuta, né? Então, é isso aí, não vamos acreditar muito naquilo que nós sonhamos. Né? As pessoas que têm premonição, as que vêm certo o negócio, mas nós costumamos misturar muito os nossos sonhos materiais com realmente o que aconteceu no mundo dos espíritos. Tá? Então, muito cuidado, muito cuidado. O melhor é sempre acreditar no melhor, ter esperanças, etc. Tá? Não olhar para baixo, olhar para cima sempre. Isso que é o ideal. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos ler agora como é que se fala? A nota de Kardec, né? Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de revelação. Daí, uma espécie de clarevidência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Essa pergunta a Lourdinha fez há 2 aulas atrás. Né? Uma espécie, era clarividência, no caso o sonho. Sim, uma espécie de clarividência indefinida, conforme coloca aqui Allan Kardec, né? Que essa nota é dele. Né? Que se alonga, tá? A gente já comentou
sobre isso, sobre livros, tem vários casos desses, né? Principalmente sobre quando a gente fala em sonambulismo. Eu ia ler essa parte do livro dos médios, mas eu prefiro até deixar para outro dia, que às vezes o médium sonambúlico, que, veja bem, tem lucidez durante o seu desprendimento. Então, ó, quem quiser ver depois, livro dos médios 173, 172, 173, 174, os itens. 172, 173, 174, livro dos médios. Tá? Vai mostrar um caso que eu já comentei aqui várias vezes e tem explicações ali muito interessantes. Muito interessantes mesmo, tá? Dever de casa, tá bom? Dever de casa. Então, quando o médium tem lucidez, tá? E nós, em espíritos, também conseguimos ter essa lucidez, que às vezes a espiritualidade nos prepara para ter essa lucidez, aí sim nós vamos trazer informações importantes e nos lembrar. Mas só se for muito importante. Tá? Inclusive o médium sonambúlico também tem essa lucidez, porque realmente eles, principalmente na época de Kardec, que havia os magnetizadores, né, os passistas, digamos assim, eles traziam realmente informações muito importantes para os magnetizadores, certo? Nós não temos muito isso hoje, né? Magnetizadores, né? O centro espírita está cheio. E nós somos magnetizadores sem o saber. Isso? Nós somos médios passistas, nome atual. Tá? Alguma coisa quer falar? Prima, a tua resposta aí, viu? Bom, daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Você já imaginou? Nós temos a nossa vida normal. Tá? Para nós, é uma vida corrida. Para nós encarnados. Para nós emancipados do corpo, nós estamos aqui a 0,001 km por hora. O espírito vibra em outra faixa. Mesmo encarnado, nós vibramos em outra faixa. Se nós... É uma coisa interessante isso. De acordo com a nossa vibração, eu não sei qual é a vibração de cada um de nós, que é, né? Não temos nem ideia, só os irmãos desencarnados superiores que vão ter uma ideia dessa. O que vai acontecer conosco em 8 horas de sono, 6 horas, 5 horas que seja, em 1 hora, tá? Dormindo, pode acontecer tanta coisa, que nós não temos como armazenar isso nesse cérebrozinho, não. Ficaria muito complicado. Nós já temos nosso dia a dia, nossos estresses, etc., que já nos ocupa muito a mente. E se lá do outro lado, tomara que nenhum de nós, quando emancipa a alma, né, quando desdobre, tenha estresse. Se tiver mais estresse, não aguenta, não. É muita pressão para um corpo só. Então, Deus sabe o que faz. A natureza, nada na natureza está errado. Está tudo dentro da mais perfeita ciência mesmo. Tá? Alguém comenta alguma coisa? Fran. Fala. É porque nossa mente é desorganizada. A gente não consegue organizar ela de forma correta para que a gente possa pegar os arquivos na hora que a gente quer e colocar em prática. É muito desorganizado, né? Tu vê aquelas mentes mais poderosas aí, os caras são mais tranquilos, mas agora você vê aquelas mentes conturbadas, aquelas mentes, né? Foi qual
teve um filme, Mentes que Brilham, Daquele cara que... matemático. Autodidata. Mentes brilhantes. Uma Mentes mente Mentes brilhante. brilhantes. Pô, cara, o cara era Ele era fera, fera, mas ele era descompensado, né? totalmente. Ele era descompensado, né? Agora, se ele Mas tivesse... ele tinha uma mente fabulosa, mas ele era esquizofrênico. Sim, sim. Ele via aqueles caras lá. Era médium. Agora você vê agora Einstein, né? É outra coisa, né? Exatamente. O Stephen Hawking agora aí também, né? Era outra coisa. Né? Também era outra coisa. Então, a gente tem que organizar a nossa mente, né? Nos tranquilizar, né? Haroldo fala muito nisso, né? Para organizar, para que essa mente seja poderosa, né? A gente tem que fazer o quê? Parar um tempo, né? Fazer uma respiração, meditação. Quem tem? Eu não tenho, não, cara. Acho que eu nem tenho paciência para isso, né? Ainda vem um tal pastor aí, fala sobre isso, você já viu ele falando? Não vê, não. Não, o Cláudio Duarte, que a mente do homem é tipo assim, como é que se fala? Uma estante cheia de gavetas, tal. Mas eu não vi, não, ainda não. A mente feminina, você já vê aquele monte de fio desencapado, um encostando no outro. Por favor, não me bata. Até quem falou não fui eu, não. Estou repetindo. Nem eu. Não, eu vou fingir que não ouvi. Então tá bom. Fui eu, não, gente. Eu estou passando só uma informação. Tá. Passando só. Foi bom. Valeu. Amiga, nessa hora é melhor o silêncio. Pois é, o silêncio é a grande resposta. É poderoso, é poderoso. Vamos lá, Elisa. Afinal de contas, eu tenho que evoluir, né? Meu Deus do céu. Viu? Eu sou, como é que se fala? O motivo da tua evolução nesse momento, tá vendo? Seu amigo mesmo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse, se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Porque aquilo nós já falamos, né? Questão puramente da primeira fase do sonho. Geralmente, como a nossa mente é desorganizada, é bagunçada, ela atrapalha todo o resto. Aí fica fragmentos. A gente só lembra aquilo que de repente nos interessa e mesmo assim não conseguimos lembrar na sua totalidade. Aí junta um monte de coisa. A gente vê isso muito nos livros espíritas. A gente vai vendo os sonhos das pessoas que assim, né, falam por mim, que nem nós, mas foram falando por mim, né? É um sonho realmente meio maluco. Eu me lembro de poucos sonhos que eu tive, assim que eu dei a entender, tá? Poucos, assim, digamos 1 ou 2, tá? Digamos assim, olha só, é coisa assim de 1 minuto também de sonho que eu lembrei. E com essa mente que eu tenho, super organizada, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu hoje, de manhã, ontem à noite, eu sempre dou uma lida no que eu vou estudar para hoje, né? E hoje de manhã eu saí de casa pensando, hoje é quarta-feira, eu não estudei esse livro, eu estudei no Mundo Maior, tá? Ah, meu Deus. O Zé Roberto tem razão, Haroldo Dutra tem razão. Aí quando eu cheguei na frente, eu disse, espera aí, hoje é quarta e eu estudei no Mundo Maior. Mas tudo bem. Valeu, está guardado aqui. Bom, nós acabamos a pergunta 402. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa sobre ela? Foi bem longa, né? Aqui no Filosofia Espírita do Mirabês, que ele chama de liberdade ampliada, esse item 45, que se refere à pergunta 402. Lá embaixo ele diz assim: os sonhos, certamente, que são início de muitos segredos da vida espiritual.
Sonhar é dar notícia de algo que existe no mundo dos espíritos. Se em muitos casos os sonhos são produto de pensamentos acumulados, eles desacumulam quando o espírito se encontra fora do corpo. São fenômenos que devem ser estudados com mais empenho para encontrarmos a verdade. A Terra já está chegando a certa maturidade. Convém a todos se preocuparem mais intensamente com a vida espiritual, pois terão as bênçãos do futuro. Eu vou passar a prestar atenção em mim quando estiver dormindo para ver o que é que eu estou sonhando. É A gente complicado. consegue prestar atenção quando a gente está acordado. A gente só fica assim. Foi. Quando o cara fala que a mente, né, é o fio desencapado, acho que é de todo mundo. Tem negócio de homem e mulher, não, viu? Tá todo mundo no mesmo lugar. Porque quando a gente está acordado, aí acontece alguma coisa, aí a gente, já foi, agora já foi. Entendeu? A gente não consegue prestar atenção. Se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção nas coisas que fala e que pensa, nas nossas ações, a gente evitava de escorregar tanto, né? Mas a gente não consegue. Imagina sonhando. Se acordado não faz. Você falou uma coisa muito interessante aí, porque agora eu não me lembro onde eu li, se não foi no próprio Livro dos Espíritos, acho que é no próprio Livro dos Espíritos, que a gente sonha mais acordado do que dormindo. Eu li isso também. Aí, essa no Livro dos Espíritos, acho que é a pergunta 400. É tanta coisa que a gente já começa de vez em quando. Então, a gente sonha mais acordado do que dormindo. Tá? A pergunta 400, então, sim. 401, então. Né? O espírito, a libertação, e tanto mais esse quanto mais não é não. Não, então eu li em algum lugar, tá? E é verdade, né? Eu li uma coisa parecida aqui no Caminho Verdade e Vida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Naquele negócio Por que Dormis? Tem no final, tem escrito assim: levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos e fantasias, né? O parágrafo é assim: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias. É verdade, porque o sono da alma é aquela velha história que a gente está sempre falando, né? Do espírito ainda não desperto, né? A consciência não desperta. É o que o Emmanuel está se falando aí, que nós mesmo achamos que nós estamos despertos e muitas vezes nós ainda estamos não estamos lúcidos ainda o suficiente. E como prestar E como prestar atenção nisso, né? As coisas passam por nós e nós não vemos, né? É uma coisa muito interessante mesmo. Então, né? Lucidez, né? Se nós já estamos a caminho já estamos, acho que parcialmente despertos, né? A consciência desperta, prestar mais atenção nos nossos detalhes. Daí vem a questão do silêncio que vocês falaram ainda há pouco, né? A gente tem que ouvir mais, observar mais, pensar naquilo que ouvimos e observamos para depois sim, mas nós não. Só no ouvir nós já temos uma péssima mania, né, do julgamento, da crítica, etc. Né? Eu ouvi uma história do lenhador, não sei se botar no Zap, no grupo do Zap de Maria Vaz, ou foi em outro Zap, que o lenhador criou um lobo desde novo. Já ouviram essa história? E o lobo foi criado, aí nasceu o filho dele, a esposa desencarna, fica ele, o filhinho e o lobo. E o lobo tomava conta daquele filho mesmo, o lobo parecia que era o filho era do lobo até. E ele gostava, que ele era lenhador, ia trabalhar, e um dia ele chega em casa, estava o lobo com a boca toda ensanguentada. Ele pensou, meu Deus, meu filho, matou o lobo na hora, lenhador, aquele cara bruto, né?
E quando foi ver, não, um outro lobo tinha tentado atacar o filho dele e o lobo matou o outro lobo a dentadas. Quer dizer, o sangue era... E o filho estava lá perfeito, não tinha um arranhão sequer. Tá? Então nós somos esse lenhador ainda. Quando a informação vem, como a nossa alma ainda está, né, dormindo, nós costumamos ter esse tipo de ações em vários setores da nossa vida, em vários momentos, em vários lugares. E, por favor, não é só eu, não. Não. É bem geral isso. Né? Quando a gente liga a televisão, que a Consuelo tanto fala aí, nós somos o lenhador, Consuelo. Tá? Mas como espíritas, nós já temos que mudar a nossa reação. Nós não podemos ser o lenhador. Temos que ver o outro lado da história. E o outro lado da história, nós só vamos conhecer no mundo espiritual. Essa é a grande realidade. Vai ser muito difícil conhecer aqui, porque o nosso espaço de tempo é muito pequeno. A nossa vida, que parece ser longa, é pequena. Tá? Fala, Consuelo. Estou te ouvindo. Doida para falar. Fala. Não, estou te ouvindo. Entendeu, Consuelo? O nosso problema? Está te instigando. Né? Entendeu? O nosso problema é isso aí. Mas eu estou falando só para você não, Consuelo. Estou brincando contigo, mas isso é para todos nós aqui, sem exceções, tá? Para todos nós. Por isso que a mídia se dá bem. Vamos botar notícia para os lenhadores. Não vamos botar notícia para o lobo que defende criancinha, não, que não adianta. Não vai dar audiência. Mas para lenhador dá. Hoje eu liguei a televisão de manhã, eu desliguei, que eu disse, não, vou desligar, porque senão daqui a pouco eu estou sendo nessa agitação, não, fiz uma pressa e saí. Aí eu desliguei a televisão hoje de manhã, pelo amor de Deus. O RJTV. Porque eu ligo a televisão de manhã, mas para ver tempo, essas coisas, assim que acordo, né? O Jornal da Manhã, para ver essas coisas. Aí hoje a Carol falou assim, poxa, mãe, você toda hora manda mensagem, toda hora quer saber, liga para mim. Mas eu hoje de manhã escutei tanta coisa com o negócio de Uber que eu fiquei assustada com ela na rua, para voltar de Uber, para pegar Uber. Ela, poxa, mãe, larga o cordão umbilical. Já deu, mãe, já estou grande, já estou com 30 anos, mas não é isso, é porque você acaba ouvindo as coisas e aquela parte do animal, né, fica em você, fica te coisando, fica na tua cabeça e você fala assim, meu Deus do céu, não respondeu, aconteceu alguma coisa. Infelizmente é isso. Aquela mãe, daquele acidente na esquina, que o carro pegou o cara, quando vai lá, graças a Deus. Não foi meu filho. Poxa, mas a gente fica tão assustado, né? Mas tão assustado. Mas vamos deixar o nosso lado lenhador, vamos confiar mais. Quando eu era mais nova, a minha filha... Vamos ter mais fé, porque só acontece com quem tem que acontecer. Eu sei disso. Eu fico assim, Consuelo, você tem que ter mais fé. Você já orou quando ela saiu, então tenha mais fé. Se acontecer de eu sair ali na esquina e sofrer um acidente, eu tinha necessidade disso. Se eu vou desencarnar ou não, ir para um hospital, é minha necessidade. Lógico que eu não quero que isso aconteça comigo nem com ninguém, não gostaria que acontecesse comigo nem com ninguém, mas o mundo que nós vivemos é esse, é mundo de provas e expiações. Tá? Ainda não é um mundo feliz. O mundo feliz só daqui a 1000 anos, talvez. Né? E questão de fé. Olha só, a gente, principalmente mãe, né? Que mãe é uma coisa de louco. A gente demora um pouco para aprender isso. E eu me lembro que minha filha era bem mais nova e ela entrou para a Escola Técnica Federal de Química e passou aí sozinha de metrô para a escola. E exatamente naquela semana mataram uma menina na descida do metrô lá na Tijuca. Me lembro. Para mim foi assim uma coisa. Nelson chegou aqui, eu estava em prantos. Mas eu estava em prantos porque eu pensava assim, podia ter sido com a minha filha. Entendeu? Eu ficava assim, ai meu Deus do céu, coitada dessa menina, essa mãe, essa família, que Deus proteja, que Deus ilumine. E eu, pensava assim, podia ser minha filha, e aquilo para mim, mas aí ainda tinha um lado pior, que aí a família começou a ligar para mim, para saber se eu tinha notícia da Cristina. Cara, aquilo estava me infernizando de uma tal maneira
que eu tive que pedir para a família parar de fazer isso, porque eles viam o jornal e tudo que acontecia eles ligavam para minha casa. E aquilo foi me dando um estado de nervos, sabe? Foi me deixando nervosa a um ponto que eu falei assim, olha, eu não quero que me ligue mais, porque notícia eu também vejo. E notícia ruim chega rápido. Então, se chegar uma notícia ruim, todo mundo vai ficar sabendo. Então, aí pararam com esse negócio. Eu também parei de pensar assim e, sabe, aceitei fui aceitando cada vez mais o espiritismo, que a vida é assim, que vai acontecer, para poder respirar fundo e dizer assim, então, tá tudo bem. Né? Aí veio a segunda paulada, quando minha filha virou GN lá na White Martins, que ela foi ser GN no sul do estado. A garota nova de carteira, tinha que dirigir para tudo quanto era lugar. E olha só, essa mãe preocupada porque a filha era nova de carteira, tinha que pegar a Dutra, tinha que pegar o Astor Luiz. Gente, chegou uma hora que eu falei assim, se eu continuar sofrendo desse jeito, eu vou morrer rápido e não vou poder acompanhar o crescimento da minha filha. É melhor eu botar minha cabeça no lugar e entender que tudo tem seu momento. E isso foi excelente para ela, entendeu? Ela cresceu muito na empresa, cresceu, mas ela também dirige bem e isso fez bem para a cabeça dela também, porque uma certa liberdade, né? Faz bem para a cabeça da gente, né? Então foi ótimo. E então eu estou dizendo isso não para contar testemunho e tal, estou dizendo isso para mostrar que a gente fraqueja nos momentos que a gente tem que demonstrar fé, né? Que a gente tem que demonstrar o testemunho, que a gente tem que não negar Jesus, a gente fraqueja, né? Mas depois a gente cai em si e vê, poxa, eu tinha que ter tomado uma atitude nesse momento e eu não tomei. Que é aquilo que eu falei, se a gente não vigia quando está acordado, imagina quando está dormindo, né? A Anice pediu para falar aí, vamos lá para a gente voltar à pergunta 403, senão não vai dar tempo de nem ler nada da 403. Vai lá, Anice. Rapidinho. Eu acho que eu estou fora dessa sessão aí de mãe preocupada demais, porque desde muito novinha, os outros falavam que eu era uma mãe sargentona, porque eu não era de ligar assim, as pessoas falavam assim, Anice, você não está preocupada, aconteceu um acidente. Eu falei, se tivesse acontecido com ela, eu já estaria sabendo. E se aconteceu, eu vou poder fazer o quê? Se já está morta, eu vou lá fazer o quê? Então, eu sempre falava assim, eu sempre tive essa mania de falar, meu Deus, elas são mais suas filhas do que a minha, então eu tomo conta delas. Eu sempre fui desse lema, assim, eu nunca fui aquela mãe de ficar descabelada, preocupada. Eu acho que eu sou uma mãe fora do normal, entendeu? A minha era assim, a minha com 13 anos me largou no mundo. Pode ir para o Rio de Janeiro, te vira. E hoje, graças a Deus, nunca usei drogas, nunca fiz nada de errado, assim, pesado, assim, nunca, tá entendendo? Então é isso aí. Minha mãe também era assim. Meu outro irmão com 17 anos foi para Brasília, sumiu, nunca mais voltou para casa, que nem eu, né? Tá agora mora na Bahia. Quer dizer, legal, essa questão é o seguinte, o filho, que a gente não cai, né? Aquilo que a Joana de Anjos fala, né? Sobre família. Nós somos família até os nossos filhos se fizerem outra família ou se tornarem outra família. Às vezes não casam, mas se tornam família. Por quê? Se tornam totalmente independentes de nós. Né? Eu tenho meus 2 filhos aqui dentro. No dia que um sair, vou dar os parabéns, vou dar todo apoio e acho bom. Eu não posso falar isso, mas não estou pensando que eu estou expulsando. Nada disso, mas eu vou achar bom, porque foi bom para mim. Foi bom, com 13 anos na rua. Tá? Vim para casa de um tio, mas meu tio não tinha aquele tempo de me olhar, mas eu me comportei. Então é excelente, né? A mãe, tá? Não estou criticando ninguém não, mas a mãe tem que ser dar mais liberdade aos filhos, porque realmente, se tiver que acontecer, vai acontecer, tá? Não tem jeito. É lei de Deus, não é lei nossa, nós não vamos poder evitar, né? Mas beleza, vamos lá. 403. Vamos voltar para o sonho. Vamos voltar para o sonho que é melhor. 403. Por que não lembramos sempre o que sonhamos? Grande pergunta. Essa pergunta é excelente. E, sem querer, agora, na hora que eu cheguei, eu só postei em cima da hora porque eu só ouvi isso agora, tá, gente? Mas é só ouvir, quem não tiver com o livro. Obras póstumas. Obras póstumas.
de um assunto, Kardec responde esse aqui. O próprio Kardec, a nota de Kardec. Tá no livro Obras Póstumas, a questão de uma menina que ela tinha dúvidas se a música celeste era melhor do que a nossa aqui. Isso na época de Kardec até, né? E o mentor dela, que ela também, né, era pianista e tal, era o Bellini, né, um grande compositor, um grande músico daquela época, um dos grandes compositores que nosso planeta já teve. E o Bellini vem dar assistência a ela. O que faz ele? Ela deita, dorme, ele emancipa ela, está fazendo emancipação e leva ela para planos mais altos. Então nós vamos ler, é um pedaço grande, tá? Não sei se vai dar mais tempo de ler. Mas vamos começar. O que aconteceu com ela? Vamos ver o que o Bellini fala. Depois sim que nós vamos ver o que o Kardec nos explica. Tá? Vamos lá? Tá, então eu vou ler de novo a pergunta. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Isso. Aí, a resposta não é agora, é o acontecimento para ver a É. resposta. Tá, vamos lá. Bom, É o parágrafo quando lias a tua filha, viu, seu Roberto? Você que está com o livro aí. Está na página 174. tá, é do livro Obras Póstumas, tá? Nessa edição aí é 174. E o Quem não tem, espírito, tá? eu acho que não é Bellini, não é Rossini. É Rossini? Aqui está Bellini. Bom, então, como poderia Bellini vir dar-me conselhos, né? Mas tudo bem. O importante é o acontecimento, é o fato em si. Vamos lá. É até São Luís que vai explicar o acontecimento, não é nem o espírito que veio, mas vamos lá. Quando lias a tua filha a passagem de O Livro dos Espíritos referente à música celeste, ela se conservava em dúvida. Não compreendia que no mundo espiritual pudesse haver música. Eis porque depois eu lhe disse que era verdade. Não tenho a minha afirmativa podido persuadi-la. Deus permitiu que, para convencer-se, ela caísse em sono sonambúlico. Então, desprendendo-se do corpo adormecido, seu espírito se lançou pelo espaço e foi admitido nas regiões etéreas, onde ficou em êxtase produzido pela impressão da harmonia celeste. Por isso foi que exclamou: "Que música, que música!" Sentindo-se, porém, transportada a regiões cada vez mais elevadas do mundo espiritual, pediu que a despertassem, indicando o meio de o conseguirem, com água. Tudo se faz pela vontade de Deus. O espírito de tua filha não mais duvidará, embora despertado, não guarde lembrança nítida do que se passou, seu espírito sabe agora onde está a verdade. Olha só, ela não guarda a lembrança nítida, mas sabe. Vamos lá, vamos continuar. Agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança. Agradecei-lhe o dignar-se fazer-vos conhecer cada vez mais a sua onipotência e sua bondade, que suas bênçãos se derramem sobre vós e sobre este médium, ditoso entre mil. O médio é a criança, tá? Então a gente vê, ela foi desdobrada, foi levada para uma região, tá? Ficou em êxtase, que nós vamos estudar isso na pergunta 440 e pouco, fala sobre o êxtase no Livro dos Espíritos também. Mas ele fala, não veio aquela mensagem bem nítida, não, mas ela lá não queria voltar. Esse que é o detalhe. Ela não queria voltar. Tão bom que estava o negócio lá. Então, vamos lá. Agora sim, o que não interessa a gente para a pergunta 403. Por que a gente não se lembra dos sonhos? Se nós estivemos lá, participamos, etc. Aí Kardec agora, com a nota dele, vai nos dar uma explicaçãozinha bem certinha, tá? Vamos lá. Perguntar-se-á, talvez, que convicção pode ter resultado para aquela moça do que lhe foi dado ouvir, uma vez de que nada se lembra. Se no estado de vigília os pormenores se lhe apagaram da memória, seu espírito se recorda. Isso aí é importante. A memória do espírito está lá.
Tá? Vamos lá. Ficou-lhe uma intuição bastante para ele modificar as ideias. Ao invés de fazer-lhes oposição, ela aceitará sem dificuldade as explicações que lhe foram dadas, porque as compreenderá e intuitivamente as reconhecerá de acordo com o seu sentimento íntimo. Então, ela vai compreender agora que a música celeste, poxa, milhões de vezes, né, mais sublime que a nossa, e vai compreender e aprender o que significa a palavra êxtase, que ela passou por esse estado, tá? Um estado de êxtase. Olha só, eu nunca me lembro de ter passado por esse estado, mas muita gente já passou e disse que é maravilhoso, né? É um negócio fora de série. E muita gente até fala, quando eu era criança eu conseguia entrar nesse estado, hoje eu não consigo mais. Não tinha, né, conta para pagar, etc. Vamos lá. O que se passou neste fato isolado, pelo espaço de alguns minutos, durante a breve excursão que o espírito da moça realizou pelo mundo espiritual, é análogo ao que se dá no intervalo de uma existência a outra, quando o espírito que encarna possui luzes sobre um assunto qualquer. Ele se apropria sem dificuldade de todas as ideias referentes a esse assunto, se bem que, como homem, não se recorde da maneira por que as adquiriu. Ao contrário, as ideias para cuja assimilação ainda não se acha maduro, dificilmente lhe entram no cérebro. Então tá aí a história, vamos botar, ele está falando aqui de uma existência, mas vamos botar na própria existência. Tá? As ideias que foram dadas a ela, no caso essa menina, se chegasse para ela agora, eu estou em dúvida, eu acho que a música celeste deve ser bonita. Ela, não, é maravilhosa. Mesmo ela não, assim, como fala, não tendo aquela lembrança legal, deve ser algo fabuloso, deve ser algo que nós nunca ouvimos aqui, mesmo ela não dando aquela firmeza, digamos assim, de que em vigília eu já vi, mas a intuição dela, que passa para ela aceita com facilidade a ideia, tá? Essa ideia. Ao passo que eu, que nunca vi música celeste, para mim, eu só acho bonito que eu estou lendo no livro, né? Eu não fui ainda desprendido para ver música celeste. Muito ao contrário. Sexta-feira, eu fico até com medo de ser desprendido para ir lá no pancadão. Brincadeira. Aí, agora ele vai falar sobre a questão de nós também, tá? Vamos lá, isso aqui é interessante. Assim se explica a facilidade com que certas pessoas assimilam as ideias espíritas. Em tais pessoas, essas ideias nada mais fazem que despertar as que já elas possuíam. As criaturas a que nos referimos são espíritas de nascença, como outros são poetas, músicos ou matemáticos. Logo, as primeiras palavras compreendem e não necessitam de fatos materiais para se convencerem. Não há duvidar, um sinal de adiantamento moral e de desenvolvimento espiritual. Mesmo agora, vamos falar agora. Quando nós entramos para o Espiritismo, logicamente, nós já temos alguma ideia dessa. Tá? É o que está falando aqui. Alguma ideia nós já temos. Pelo menos espiritualistas nós já fomos de outra vida. Algo parecido. E mesmo que não acreditasse em outra vida, nós vimos tantas coisas que nos mostraram que estávamos errados, e no mundo desencarnados lá também, nos vimos, tivemos reconhecimento que estávamos desencarnados, que a vida espiritual... vou tirar aqui a imagem que está dando conexão ruim, tá? Que a vida espiritual realmente existia, etc., que tinha pessoas reencarnando. Então, a gente traz conosco essas ideias e quando nós temos mais facilidades em aceitar. Mas, quando nós entramos na própria doutrina, o que acontece? O que é que vem os espíritos fazer? Eles vêm nos ajudar. Está todo mundo ouvindo, né, gente? Porque a conexão aqui está ruim, tá? Vem nos ajudar a entender alguns pontos, que às vezes a gente vai numa palestra, fica uma dúvida.
A gente vai dormir no outro dia, a gente já tirou, a dúvida já saiu, já acabou. Eu não tinha pensado, o cara quis falar isso, quis falar aquilo. Então a ideia vai se ampliando. Por quê? Quando nós estamos fora do corpo, estamos a fim de nos instruir, de aprender, né? Nos é dado essa oportunidade. Nos é dado e vem como intuição. Às vezes nós vamos para a palestra, nos é dado, né, o assunto da palestra, a gente diz, olha, hoje o cara vai falar sobre a vida de Paulo de Tarso. Aí a gente, vou dar uma lidinha sobre Paulo de Tarso. Vê na internet mesmo alguma coisa. Então, a gente já leva um pouquinho de conhecimento sobre Paulo de Tarso. O cara vai lá reforçar. Mas, à noite, se a gente tiver mesmo a fim de aprender, vai vir mais informações. E a gente vai ser cada vez mais, estou falando da questão espírita, mas isso vale para tudo. Vale para o médico, para o dentista, para o matemático, para o engenheiro, vale para todo mundo. No livro Ação e Reação, o pai era engenheiro, desencarnou, e quando o filho estava fazendo algum projeto, ele tinha permissão para ir lá intuir o filho no projeto, ajudar o filho. Tá? Quer dizer, as coisas acontecem muito em nossas vidas enquanto dormimos. E nós trazemos ela justamente para estado, quando estamos em estado de vigília, acordados, intuitivamente. É o que está falando aqui. Aí fica fácil. Às vezes a gente vê algo, né, e nós não sabemos porque aquilo nos dá uma ideia. Não é isso? A gente vê algo e, puxa vida, eu estava pensando nisso, eu estou vendo uma coisa totalmente diferente, mas me lembrei do que eu estava pensando e vi até uma solução de alguma coisa, algum probleminha pendente nosso. Né? Todo mundo compreendeu? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Então, continuemos. Na comunicação acima, se lê: agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança, que suas bênçãos desçam sobre este médium, ditoso entre mil. Poder-se-ia supor que estas palavras indicam a concessão de um favor, uma preferência, um privilégio, quando o Espiritismo ensina que, sendo Deus soberanamente justo, nenhuma de suas criaturas é privilegiada e que ele não facilita o caminho mais a uns do que a outros. Sem nenhuma dúvida, a mesma senda está aberta a todos, mas nem todos a percorrem com a mesma rapidez e com o mesmo resultado. Nem todos aproveitam igualmente das instruções que recebem. O espírito da moça em questão, embora jovem como encarnado, já com certeza muito vivera e progredira bastante. É uma coisa interessante isso aqui, porque a gente pode pensar sobre essa questão do sonho, já que nós estamos falando de sonho. Pô, porque, um exemplo, a Elisa se lembra tanto dos sonhos dela, eu não me lembro de nenhum. Não é isso? Um exemplo, né? Porque a Elisa já está mais preparada, já está mais assim, digamos, já se desprende com mais facilidade, já consegue captar algo mais. Aí, porque ela está falando aqui da questão do privilégio. Não há privilégio. Tá? Não há privilégio. É como a pergunta 894 do Livro dos Espíritos, que fala sobre fazer o bem. Tem espírito que faz o bem e, né, sem dificuldades, e a gente tem dificuldade para fazer o bem. E a resposta dos espíritos fala que esse, em outras épocas, teve dificuldades também. Por isso que hoje, para ele, o bem se tornou uma coisa normal. Né? A mesma coisa. Em tudo na nossa vida existe, né, o treino. Né? Nós temos que treinando, nos aperfeiçoando naquilo. Inclusive nessa arte do desprendimento da alma, do sonho. Ninguém é privilegiado para isso. Ninguém é melhor que ninguém. Nós podemos até falar que não é mais evoluído que ninguém nesse ponto aí. É uma questão de treino. Tá? Que existe até cursos, infelizmente, aí, que eu não sei se são reais ou não, mas existe. De, né, desprendimento da alma, projectologia, etc. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém abriu o microfone e fechou. Então vamos lá.
Aparentemente não tem nada. Então vamos embora. Bom, vamos lá. Os bons espíritos, achando-a dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-la, como faz o professor ao aluno em quem descobre boas disposições. É nesse sentido que o médium é ditoso entre muitos outros para seu adiantamento moral. Nenhum fruto colhem da mediunidade de que são dotados. Não há, pois, neste caso, nem favor, nem privilégio, unicamente uma recompensa. Se o seu espírito deixasse de ser digno dela, dentro em pouco teria afastado de si seus bons guias e se veria cercado de uma multidão de espíritos maus. No finalzinho, um recado para a mediunidade, né? Uhum. Mas o assunto é pertinente a todos nós, porque qualquer um de nós que se, de repente, sair da linha, vamos cair um monte de espíritos maus, né? Agora, o que fala ali, eu achei muito interessante o que o São Luís fala aqui, né? Sobre essa questão aqui. Os bons espíritos, achando-a dócil, essa palavra aí, dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-las. É muito interessante isso aqui, que a nossa boa vontade de aprender nos traz espíritos que querem nos instruir, que se comprazem, têm prazer, tá? Hoje eu vou pegar o fulano, a fulana, tá? Vou levar ela para aprender algo em tal lugar, em algum lugar. Então, a importância da gente estar dócil às boas coisas, de querer aprender mesmo, tá? E isso vai nos colocar sempre numa posição privilegiada. Não porque Deus assim o quer, privilégio. Não, nada disso. Porque nós estamos nos colocando. Aí vem aquela questão que está escrita na Bíblia: os eleitos, os escolhidos. Quem lê a grosso modo a letra, acha que é eleito, esse aí é eleito porque é isso. Esse é escolhido. Não, esse é o escolhido. Não, não. O escolhido, o eleito, é aquele que já se colocou em posição de poder ser escolhido. Por isso que ele é eleito, ele é escolhido. Ele já se colocou na posição dócil, de aceitar as coisas, trabalhar, né, junto aos bons espíritos. Por isso que a gente vê muitos no Antigo Testamento. Os escolhidos de Deus. Sim, existem os escolhidos de Deus. Igual nós vimos logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Espíritos do Senhor, qual é o imenso exército. Aí nós vamos ver lá antigamente, fala os exércitos do Senhor. Por que exército do Senhor? Lá está falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Os anjos do Senhor. Então são espíritos que já se colocaram totalmente nas mãos do Senhor. São anjos. Evoluíram. Então ali o quê? Para fazer a vontade do Pai. Isso Jesus fala: não vim aqui senão para fazer a vontade do Pai. Tá? Privilégio não existe na criação. E nós podemos, desde já, ir treinando isso também nós. A docilidade para aprender, para se instruir. No futuro também seremos os escolhidos, os eleitos do Senhor. Então a pergunta foi essa aí, sobre a questão: por que nós não nos lembramos dos sonhos? E ali está bem explicado. Nós não nos lembramos assim, em aberto, mas intuitivamente, tá? Nós trazemos isso com nós. E quando pinta a oportunidade, no momento certo, a gente consegue colocar isso para fora. Deu para entender legal, gente? Alguma dúvida, alguma coisa não ficou legal? Quando nós nos tornamos receptivos a alguma coisa, seja lá o que fica mais fácil, né? E certos espíritos têm mais facilidade de nos passar aquilo que nós estamos mais receptivos a receber, né? Não adianta eles tentarem passar para mim alguma coisa que eu não estou receptivo para receber. Aí vai ficar difícil, eles vão desistir, vão procurar o que... É o que está falando ali. E assim,
desculpa cortar, com relação ao sonho, né, a importância que a gente sempre fala, o Roberto fala muito nisso, da nossa oração antes de dormir, pedindo que essa nossa saída, o espírito, a saída do espírito do corpo físico, né, o momento que o corpo físico precisa repor suas energias, é o momento que o espírito vai viver sua vida intensa. Então, nós precisamos orar e pedir que nós possamos ter uma noite de repouso do corpo físico tranquila, mas que o espírito consiga atingir os melhores lugares e estar com os melhores espíritos que possivelmente estejam na nossa faixa de vibração, para que nós não tenhamos o ímpeto de ir para lugares que não deveríamos ir. Né? O fato de nós irmos para um lugar melhor significa o aproveitamento melhor do sono. Né? Significa vivências melhores e aprendizado melhor que vai se fixando ao longo do tempo. Não importa se a gente não lembra, né, seu Roberto? O importante é que a gente peça e se concentre em ir para lugares salutares e bons, né? Que eu acredito assim, a menina era nova, não tinha essa cabeça conturbada que nós temos, né? Eram tempos outros, era tudo diferente. Nós hoje temos uma cabeça muito confusa, problemas diversos que naquela época não existiam, não tinha televisão com essas notícias horrorosas que a gente vê todo dia, mas na hora de dormir, é hora de dormir. Então, é hora de não pensar nessas coisas, né? É pensar que a gente tem que ter um sono tranquilo e buscar ir para lugares muito bons, né? E estar com espíritos muito bons para a gente poder aprender cada vez mais. E a oração é aquilo que mais ajuda nessa hora. Um exemplo, a gente está estudando aqui agora, né? Nós estamos estudando aqui agora. Tivemos um dia conturbado, tivemos um dia atarefado, tivemos um dia cheio de problemas. A gente assimila mais ou menos o que foi passado. Agora, se nós pedirmos, antes de dormir, que o que nós estudamos aqui se torne mais claro para nós, ou seja, nos tornarmos receptivos ao estudo que nós acabamos de receber, com certeza nós vamos sonhar que é para poder ser esclarecido, né? Se tornar receptivo àquilo que é bom para nós e que nos interessa e que vai agradar a Deus e a espiritualidade maior. Vamos ajudar essa pessoa porque está fazendo questão de aprender. Isso só faz bem para nós mesmos. Claro, sem dúvida. Nós temos que nos tornar receptivos. Receptivos sempre é aquilo que é bom. É para termos facilidade de sermos ajudados, poder assimilar melhor as coisas. Bom, as outras pessoas que todos ficaram calados, ninguém fala nada. Se quiser desligar, pode desligar, tá? Nós temos aí, que não dá para mim ver, eu só estou vendo Dona Lourdes,